Olá, bem-vindos ao Portal Plural. Esse é o programa Socialize, um programa organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores aqui de Santa Rosa e região. Você está conosco, Portal Plural News. Alguns projetos de lei já foram protocolados pelo governo do estado na Assembleia Legislativa. Entre as propostas apresentadas está o reajuste do salário mínimo regional para 2021. Mas será que isso realmente aconteceu? O reajuste que foi apresentado recompõe parcialmente o piso regional ante os efeitos da inflação e preserva a competitividade do estado. Mas a crise econômica agravada pela pandemia encareceu alguns preços e disparou o valor, em especial, da cesta básica. Soma-se a isso o congelamento do piso regional, que há 2 anos, mais de 2 anos, está sem reajuste aqui no nosso estado. Muito bem, está no ar o programa Socialize, organizado pelas entidades sindicais que se encontram aqui na bancada. Boa noite, bem-vindas. Boa noite. Você é a Letícia? Eu sou a Letícia do Sindicato dos Bancários de Santa Rosa e região. E também conosco... Boa noite, eu sou a Valdemira Carpenedo, vice-diretora do 10º Núcleo do CEPER Sindicato Santa Rosa, que representa 11 municípios da nossa região. Hoje temos aqui 2 representantes dos sindicatos e também quero mandar um abraço aos outros representantes sindicais que estão nos acompanhando nesse momento. Pois bem, os comerciários gaúchos têm voz sim. Nós vamos falar de FECOSUL, a Federação dos Empregados do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul. A atual diretoria, que tem à frente Guiomar Vidor, trabalha na perspectiva de que a FECOSUL continua defendendo um sindicalismo classista, democrático e de muita luta, tendo em vista a defesa de um projeto nacional de desenvolvimento com democracia e valorização do trabalho e das categorias comerciárias e de prestação de serviços. Eu recebo aqui virtualmente o presidente da FECOSUL, o senhor Guiomar Vidor. Bem-vindo, presidente. Obrigado. Boa noite, Carol. Queria cumprimentar as nossas debatedoras, a Valdemira e a Letícia. Não deixar também de esquecer da nossa companheira, que inclusive me convidou para participar desse programa, que é a presidenta do Sindicato dos Comerciários, aí de Santa Rosa, a companheira Nara. E, em nome de vocês, cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? E todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, ou nos ouvindo, né? Um momento importante de debate de um tema que abrange aí uma parcela significativa dos trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Sul, que é o salário mínimo regional. Isso significa que nós estamos falando de mais de 1,5 milhão de trabalhadores que estão desassistidos por convenções, acordos coletivos, ou que são atingidos mesmo que por convenções coletivas, dependem diretamente do reajuste do salário mínimo regional do Rio Grande do Sul. Como o senhor observa essa situação do piso regional? Bem, nós da FECOSUL trabalhamos essa questão do salário mínimo regional desde o seu princípio, lá em 2001, quando ele foi criado ainda no governo do Rio. Casualmente, esse debate ele foi realizado dentro do auditório da nossa federação, reunindo na época as mais diversas categorias, junto com a Secretaria de Trabalho do Governo do Estado, na época do Governo Livre. Quando foi criado o salário mínimo regional, em sua primeira faixa, ele varia 1,28 salários. Conforme eu falei anteriormente, o salário mínimo regional ele não se aplica a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é um instrumento importante porque
porque ele se aplica exatamente para aqueles trabalhadores que são desprotegidos pela negociação coletiva ou por uma lei federal que estabeleça valores de salários mínimos para suas respectivas categorias, ou que não são atingidos por decisões normativas, né? Ou seja, por processos de dissídios coletivos que estabelecem, através do judiciário, os valores de salário mínimo para as respectivas categorias. Eu estou falando aqui de domésticos, motoboys, assalariados rurais, inclusive 40% dos trabalhadores da área da saúde dependem do reajuste do salário mínimo regional. Nós estamos aqui com a companheira Valdemira também, que é do CEPERS. Setores da educação, hoje, nós temos em torno de 14, 15 mil trabalhadores da área da educação que recebem um completivo por conta do salário mínimo regional, senão eles teriam um salário de 600 ou 700 reais. Vocês imaginem como uma pessoa iria sobreviver com um salário desse. Então, quando eu falo de salário mínimo regional, eu estou falando exatamente daquilo que é um papel princípio do Estado. O Estado é que tem que buscar o equilíbrio das relações sociais, tem que buscar a combater essas desigualdades sociais. E o governo Leite, nos últimos 2 anos, na verdade, ele tem abdicado, ou melhor, ele tem se posicionado abertamente a favor dos setores empresariais como uma política de extinção do salário mínimo regional. O ano passado, o governo do Estado apresentou um projeto de um reajuste de 4,5% para que fosse avaliado pela Assembleia Legislativa, e o próprio governo do Estado foi lá advogar contra a aprovação do projeto que ele havia encaminhado. E nesse ano, o governo, nós na expectativa, depois de várias conversas com a Casa Civil, na expectativa de que tivéssemos novamente a apresentação do projeto, reestabelecendo aquele reajuste da inflação do ano passado e mais a inflação desse ano, o que nós temos? A proposta de um reajuste, depois de uma inflação de 10,3% acumulada nesses últimos 2 anos, uma proposta de reajuste de 2,7% por parte do governo do Estado. Ou seja, 12 meses depois, o governo apresenta uma proposta menor do que aquela que ele havia encaminhado 2 anos antes. Sendo que o custo da cesta básica, nesse mesmo período, ultrapassou os 35%. Então, veja bem, nós estamos falando exatamente das pessoas que ganham um salário mínimo. Então, nós, da FECOSUL, a CTB, CUT, o Fórum das Centrais Sindicais, tem trabalhado no sentido de denunciar essa política que objetiva acabar com o salário mínimo regional no estado do Rio Grande do Sul. É uma política do governo do estado que é, na verdade, pressionada e feita pelos setores empresariais, particularmente pela Fiergs e pela FEComércio, que tem pressionado historicamente nos governos anteriores, inclusive, mas o governo Leite assumiu essa bandeira. Então, nós estamos promovendo mobilizações, inclusive, na última terça-feira, nós tivemos um novo ato de fronte ao governo do Estado, estivemos conversando com todos os deputados estaduais, entregando um documento, argumentando de que, de fato, a emenda que foi feita pelo relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, que é o deputado Mainardi, substituindo o reajuste de 2,7% por um reajuste de 10,3%, se tornou agora, então, a nossa bandeira, a bandeira das centrais sindicais, e que nós vamos tentar dialogar com o governo do Estado e com todos os deputados estaduais para que, no mínimo, seja aprovada essa emenda ao projeto que foi encaminhado pelo governador do Estado à Assembleia Legislativa, para que se garanta uma perda menor, ou seja, o repasse do INPC, porque nós todos sabemos que o custo de vida foi muito mais, em torno de 3 vezes ao que está sendo calculado pelo INPC quando se trata daquelas famílias que menos ganham. Portanto, o custo da cesta básica, ele incide de uma forma maior, mais ampla, sobre os salários dessas pessoas que menos ganham. Presidente, uma pergunta. A gente fica um pouco apavorados, eu diria, quando a gente observa o senhor falando e de todas essas questões desse piso salarial que não aumenta. O que o senhor vê, como o senhor vê o nosso Estado, se isso continuar?
Bem, nós entendemos que essa política não pode permanecer, não pode continuar, porque nós estamos tratando aqui daquelas pessoas mais vulneráveis. Nós estamos tratando de um período de pandemia, agora nós estamos saindo, em tese, de um período de pandemia, mas a situação foi muito complexa durante todo esse período, e essas pessoas mais vulneráveis, as que menos ganham, foram as mais impactadas. Então, nós precisamos, efetivamente, construir uma alternativa. Nós procuramos já o presidente da Assembleia Legislativa, dialogamos com ele para que ele construísse uma mesa de negociação com os setores empresariais, com o governo do Estado, com os deputados estaduais, porque é inadmissível que o governador do Estado encaminhe um projeto nesses termos que não garante, na verdade, nem um quarto do que foi, do percentual que foi a inflação do real, vamos dizer assim, oficial no último período, porque a real foi muito maior, e mais, levando em conta que o argumento do governo do Estado é o seguinte, que estabelecer um reajuste maior do que os 2,7%, isso implicaria dificuldades para a geração de emprego e para a competitividade das nossas empresas com os estados vizinhos. Isso é uma grande inverdade. É uma grande inverdade por quê? Porque se nós pegarmos os estados de Santa Catarina e Paraná, que são os estados vizinhos e que se equilibram mais ou menos os modelos econômicos ao nosso modelo do Rio Grande do Sul, que é baseado na agropecuária, no agronegócio e no setor da indústria, serviços, e que tem uma área de turismo também, e são mais ou menos semelhantes, os estados do Paraná e Santa Catarina concederam reajustes superiores à inflação aos seus salários mínimos regionais nos últimos anos. O Paraná concedeu 12,3% de reajuste para o salário mínimo regional. Santa Catarina concedeu 10,6%. E veja bem, o nível de desemprego. Então, isso não afetaria a competitividade do Rio Grande do Sul, porque os estados aqui do lado, contíguos aqui ao Rio Grande do Sul, que são Santa Catarina e Paraná, já concederam índices superiores à inflação nesse período. E mais, o índice de desemprego nesses estados do Sul, que tem salário mínimo regional, que ele argumenta que isso gera problema de desemprego, o Rio Grande do Sul e o Paraná têm um desemprego mais ou menos semelhante, é 9,2%, 9,3%, Santa Catarina é 6,9%. Então, isso significa o quê? Que os estados que têm salário mínimo regional tem um nível de desemprego bem menor do que a média nacional, que é de 14,7%, aonde não existe salário mínimo regional. Então, o que se demonstra exatamente o contrário daquilo que afirma o governo do Estado, que é no sentido de que você dar mais poder de compra, mais poder aquisitivo, que isso, inclusive, foi agora, no último ano, teve um reconhecimento do Prêmio Nobel de Economia, aonde o condecorado com o Prêmio Nobel da Economia, ele, na verdade, apresentou exatamente um trabalho comprovando o contrário do que o governo do Estado afirma, né? Que valorizar o salário mínimo não implica na geração de desemprego, muito antes, pelo contrário. Quanto mais você fortalecer o mercado interno, quanto mais pomposo, quanto maior for o poder de compra da população, você vai fortalecer o comércio local, a economia local, e isso vai proporcionar uma faixa de consumo maior e, portanto, isso vai gerar uma produção maior no setor industrial, que vai possibilitar a geração de emprego, e é isso que faz efetivamente a roda da economia girar. Essa que é a questão central que nós estamos defendendo dentro do Fórum das Centrais Sindicais, a FECOSUL, no sentido de que a Assembleia Legislativa reveja essa proposta indigna que foi apresentada pelo governador do Estado em relação ao salário mínimo regional e a gente reconstrua, repactue através dessa emenda apresentada pelo relator, deputado Mainardi. Presidente, agora nós vamos conversar um pouquinho com os nossos representantes sindicais. Vocês têm alguma pergunta ao nosso convidado? Guiomar, eu gostaria de dialogar contigo um pouco sobre essa última informação que tu trouxeste, esse
esse estudo do ganhador do Prêmio Nobel desse ano, David Card, que foi citado pelo economista Ricardo Franzoi, do DIEESE, em uma audiência pública que teve recentemente ali na Assembleia, né? Ele comprova, então, cientificamente, que aonde o salário é maior, a economia cresce mais. É muito no sentido do que a gente viveu aqui no Brasil durante o último período de governos de esquerda, né, que trataram o pobre não como um problema, mas como uma solução, porque à medida que tu transfere renda para a população pobre, tu, além de melhorar os índices de desenvolvimento humano gerais, tu melhora a economia, aquece a economia. Foi o que a gente viveu aqui nesses últimos anos, antes do desastre dos atuais governos. Isso em nível nacional e em nível estadual, né? Gostaria de dialogar contigo um pouquinho sobre essa questão, sobre o quanto é importante, pela questão social, esse aumento do piso regional. É exatamente isso, Letícia. Eu acho que esse trabalho que foi feito pelo David Card foi um estudo, inclusive já feito já há vários anos atrás, que só foi concretizado e reconhecido agora, né? Demonstra exatamente aquilo que historicamente as centrais sindicais, o movimento sindical tinha, vamos dizer assim, sempre historicamente defendeu que o problema não são os salários, mas o problema, sim, são as políticas de desenvolvimento nacional, as prioridades que são estabelecidas pelos governos, né? Quando nós tivemos lá, desde o governo Lula, quando as centrais sindicais negociaram uma política permanente de valorização do salário mínimo regional, foi exatamente o período em que o Brasil mais cresceu. Exatamente. Ou seja, se deu uma possibilidade maior de poder de compra para a população. Porque os assalariados, e principalmente quem ganha salário mínimo, ou que estão periféricos a ele, na verdade, eles consomem nas economias locais. Então, eles fomentam a economia local, eles fortalecem a economia local, eles fortalecem o consumo, eles fortalecem, portanto, o desenvolvimento industrial, e isso potencializa as economias locais. Agora, o que nós precisamos, por outro lado, também é um pensamento exatamente de um projeto nacional de desenvolvimento. Hoje, o setor da indústria, a indústria de transformação no Brasil, que na década de 80 representou 30% do PIB nacional, hoje não representa 10%. O que significa isso? Significa que nós estamos exportando empregos, né? O que nós estamos fazendo? A gente está importando mercadorias lá fora para consumir aqui dentro, né? Principalmente na área da indústria da transformação. Então, nós estamos deixando de gerar emprego, nós estamos deixando de gerar impostos, nós estamos deixando de gerar poder de compra, salários, os melhores salários. Tradicionalmente, eles não são dos setores do comércio e serviços, sim, eles são da indústria de transformação. Então, isso está sendo gerado lá fora. E nós estamos gerando esses empregos lá fora. Então, a partir do momento em que nós tivermos um mercado interno mais robusto, isso também vai nos dar possibilidades de enfrentar esses momentos de crise que o capitalismo vive hoje, que vem lá desde 2007, são crises cíclicas que, em momentos, elas são mais altas, depois são mais baixas, exatamente se nós tivermos um mercado interno fortalecido, que é o que a China está fazendo, além de investir e ter projetos de desenvolvimento, planos quinquenais, projetos que estabelecem metas, né? Eles têm exatamente esse princípio de valorizar cada vez mais o trabalho e potencializar a formação de um mercado consumidor interno. É lógico que eles têm uma população muito maior do que o Brasil, eu estou falando aí talvez de 7 ou 8 vezes a população brasileira. Mas, de qualquer forma, hoje a China é um exemplo de crescimento, de processo de inclusão social no mundo, né? Quer dizer, eles têm uma política estabelecida. Aqui no Brasil, não. Nós temos hoje um projeto, além de ser um governo negacionista, e isso
gerou um impacto maior, inclusive durante o período de pandemia, porque o governo Bolsonaro, com o negacionismo implantado na política nacional, ele levou, inclusive, a fechamento de 800 mil empresas, elevou o nível de desemprego no Brasil, o mais alto de toda a nossa história, praticamente a 15% o nível do desemprego. Então, aumentou o nível das pessoas hoje, praticamente 20% da população brasileira está alijada do mercado de consumo, da questão do emprego, estão exercendo algumas atividades como bicos de trabalho, então são pessoas que não têm uma renda fixa, que sobrevivem e olha lá, então uma situação degradante o que nós estamos vivendo a nível do Brasil. E nós precisamos construir, a partir daqui, uma nova alternativa. E o movimento sindical, dentro do nosso entendimento, tem um papel estratégico e fundamental. Ou nós construímos uma nova maioria política que tenha uma visão diferente de desenvolvimento, de valorização do trabalho, efetivamente o Brasil vai viver dias muito mais difíceis do que nós já estamos vivendo hoje. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Socialize, um programa organizado pelos sindicatos dos trabalhadores que dá voz e vez a essa representatividade que faz tanta diferença. Porque o que nós queremos, com certeza, é que todos tenham qualidade de vida e que desfrutem das riquezas que produzem no dia a dia, vindas do seu trabalho digno. Mais uma vez, em nome de todos os sindicatos, agradecemos a sua participação aqui no Portal Plural. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Eu que agradeço. Em nome da FECOSUL, em nome da CTT, queria reforçar esse agradecimento à nossa presidenta do Sindicato de Santa Rosa, companheira Nara, companheiro Nestor, que é o tesoureiro do sindicato, e os dois companheiros da direção aqui da FECOSUL. Então, eu queria parabenizar também os sindicatos aí de Santa Rosa. É importante ter esse tipo de debate, o programa que vocês têm aí, para ter um diálogo, não só com os trabalhadores, mas com o conjunto da sociedade. Porque nesse momento, nós precisamos estar debatendo, sim, os problemas que nós estamos vivendo e, coletivamente, construir saídas para esse momento tão difícil que nós estamos vivendo no Brasil de hoje. Um bom debate para vocês, boa luta aí para todos nós. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o bloco Opina Sindicato. Voltamos já. Graças à vacinação, houve uma queda considerável de infectados e óbitos pela Covid-19. Mas mesmo estando em uma das regiões com mais avanços na vacinação, a conscientização a respeito dos protocolos ainda é essencial. À medida que mais doses da vacina forem disponibilizadas, mais pessoas serão imunizadas. Por isso, fique atento às informações da sua cidade e saiba quando será a sua vez de se vacinar. Vacine-se. Fique atento à sua segunda dose. A vacina é segura. Apoio: AMUFRON, Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste. As farmácias do Pedrinho possuem espaços diferenciados para seus clientes, combinando excelência no atendimento, produtos inovadores e de qualidade. A empresa está sempre atenta às novidades tecnológicas que possam auxiliar os clientes a ter mais conforto e agilidade no monitoramento e na solução de pequenos problemas de saúde. Nossa empresa vai além da venda de produtos e serviços, sendo reconhecida por sua responsabilidade social. São 8 lojas distribuídas em Santa Rosa e Senador Salgado Filho. Farmácias do Pedrinho, há mais de 20 anos garantindo saúde e bem-estar. Juntos temos poder. Como contribuir para um ambiente promissor para as futuras gerações? Como ser destaque no desenvolvimento econômico da região? A Deisecom Importadora e Distribuidora Limitada se empenha em seu papel no desenvolvimento econômico e social. Ano após ano, segue uma constante estratégia em busca de excelência nas atividades de distribuição. São 35 anos de trajetória, sendo hoje uma referência em qualidade e solidez no mercado.
A localização estratégica garante uma melhor distribuição para toda a região noroeste. A Desicom Distribuidora sabe que, através de seus colaboradores, frota própria e mais de 1.000 itens de 10 indústrias, dispõe ao mercado regional os melhores produtos para o seu dia a dia. A operação possui uma variedade de produtos que se destacam no Brasil e no mundo por sua qualidade. O portfólio é composto por empresas referência no mercado nacional. Todas essas empresas somadas formam um portfólio de 10 indústrias distribuídas em mais de 2.000 estabelecimentos de mais de 90 cidades da região. Uma história de muito trabalho em prol do desenvolvimento econômico. Desicom Importadora e Distribuidora. Há 35 anos caminhando rumo ao futuro, com foco no abastecimento ágil e eficiente do mercado regional. Hidrofer Comercial de Ferragens, a loja de ferragens mais completa da região. É o lugar certo para encontrar tudo o que você precisa em ferramentas, utensílios, equipamentos e materiais diversos. Com uma seleção de produtos da melhor qualidade, preços incomparáveis e um serviço ao cliente excepcional. Tenha certeza de que encontrará o que precisa. Hidrofer, o shopping do Serralheiro, há 37 anos, alcançando os objetivos e superando as expectativas. Em Santa Rosa, 3512-5125. Muito bem, esse é o programa Socialize, um programa organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores aqui de Santa Rosa e região. Nesse próximo bloco, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema proposto e também sobre as palavras do nosso convidado. Roda a vinheta do Opina Sindicato. Pois bem, estamos aqui com alguns representantes dos sindicatos aqui de Santa Rosa e eu gostaria que ouvir um pouquinho a opinião de vocês sobre esse tema tão polêmico. Letícia, começo com você. Eu gostaria de passar a palavra inicialmente para a companheira Valdemira, nova aqui na bancada. Por favor, Valdemira. Boa noite a todos, nossos colegas que estão aqui hoje, a quem está assistindo esse programa maravilhoso, né? Uma oportunidade da gente conversar e debater sobre os temas necessários que estão aí, né? E o nosso tema de hoje, então, a questão do salário mínimo regional. E eu quero dizer, então, que o 10º núcleo do CEPERS e o CEPER Sindicato, no geral, no estado do Rio Grande do Sul, luta, sim, por um salário mínimo regional justo. Por vários motivos, né? Queremos que todos os trabalhadores gaúchos recebam um salário mínimo justo, né? E, no nosso caso em especial, que nós temos os funcionários da educação recebem um salário, um piso mínimo de 600 e poucos reais. E, em cima disso, recebem um completivo para chegar ao mínimo regional. Portanto, é necessário que nós tenhamos um salário regional justo para que os nossos profissionais da educação também consigam receber um salário justo, porque um piso de 600 reais e um completivo muito pequeno não traz o poder de compra que nós perdemos há tantos anos, né? Nossos profissionais perderam o poder de compra, então a situação, nós pensamos uma situação muito difícil, né? Esse salário mínimo regional, criado em 2001 pelo governo Olívio, né? E que hoje já estamos com uma inflação da cesta básica em 28%, entendemos urgente um aumento, um acréscimo bom no mínimo regional, né? Porque 33,77 reais de aumento, nós entendemos que é uma afronta que esse governo tem que repensar, e nós estamos aí lutando para que esse mínimo regional seja um mínimo regional justo para todos os trabalhadores gaúchos. Na sequência. Olá, boa noite aos ouvintes, boa noite a Carol, boa noite Letícia, boa noite Valdemira.
é um debate que nós precisamos trazer para os internautas, para toda a sociedade, para a família metalúrgica, né, da compreensão do que estamos vivendo, né, nesse momento, onde a gente sempre defende as categorias ou a classe trabalhadora para um salário digno, ou uma renda que possa completar a sua vida ou completar a sua renda com as estruturas normais para toda a família, onde a gente vê um afronte nesse momento para a categoria dos professores ou até as outras categorias que estão debatendo nesse momento a salarização da categoria na base, digamos. Eu acho que também a alimentação também está nesse momento também debatendo com a categoria para o reajuste, né, digamos, a contemplação de sua renda, onde a proposta apresentada nesse momento por esse governo vai contra os princípios que todas as categorias representativas estão defendendo para a classe trabalhadora, onde um aumento digno para a categoria vai ajudar na economia tanto do município, no estado e federal também, para a gente voltar a ter o poder de compra, a gente poder voltar a ter aquela garantia de adequar ou ajudar dentro da família com a renda, onde para as pessoas que já estão trabalhando o impacto já é enorme, com o aumento, né, da cesta básica a mais de 20 e poucos % em vários estados, o aumento do combustível, a tarifa de luz, né, outras questões que estão aqui tendo esse aumento estrondoso aqui. Então, minimamente a gente precisa defender um piso regional que possa atender a todas as categorias, não somente aos professores, mas todas as categorias que têm como base o piso regional. Então, a gente precisa ser solidário, a gente leva para a sociedade esse debate muito bom nesse momento para todas as categorias, né, da importância da valorização para que a gente possa ter as entidades fortes para poder representar o trabalhador nessas mesas de negociações, mas somente eu vejo que com a mobilização e esforço de todas as categorias para a gente conseguir conquistar aqui esse direito, ou minimamente o direito de ter uma qualidade de vida no seu emprego. Então, a mensagem seria para a gente pensar, analisar os debates que estão acontecendo aqui com a sociedade, precisa entender que os trabalhadores ou as trabalhadoras precisam ter um salário digno, porque estão vendendo sua mão de obra e gostariam de receber o que é de direito, né, para poder manter suas famílias aí numa qualidade de vida melhor. Então, digo aqui para os meus colegas de bancada e para todo mundo que está nos ouvindo, né, considerando tudo que já foi falado sobre o tema, eu creio que me resta o papel de lamentar que a gente esteja passando por isso em um país como o Brasil, que já foi um exemplo, né, em políticas de distribuição de renda, né? E, infelizmente, estamos vivendo retrocessos sem limites, e um grande retrocesso é a questão do piso regional, né? É triste a gente perceber que, infelizmente, elegemos governos, né? O trabalhador elegeu, com certeza, porque o trabalhador é maioria entre os eleitores, então o trabalhador elegeu governos que não percebem a importância que tem o trabalhador para a economia, né? Parece que eu acho interessante que tratam a economia sempre como algo alheio, né? Algo fora da nossa vida, da vida de cada um de nós. E não, né? Não somos nós que temos que servir para a economia, é a economia que tem que servir para nós, né? E nesse ponto, a gente percebe que a situação que tá ocorrendo hoje é uma opção política, né? Porque desses argumentos cínicos que tratam a questão do aumento salarial como um motivador para o aumento da inflação, a gente está vendo na nossa realidade hoje que é exatamente o contrário, né? Porque o trabalhador não para de perder renda, todos os trabalhadores estão perdendo renda e a inflação está altíssima, né? E aí, como uma medida, eu como representante dos bancários de Santa Rosa e região, não posso deixar de falar,
como uma medida, mais uma medida desastrosa em cima disso tudo, é a questão do aumento da taxa de juros nesse momento, com a desculpa de que vão com isso conter a inflação, quando na realidade vão apenas confiscar mais ainda a renda do trabalhador, que já não consegue se alimentar, já não consegue sobreviver com o seu salário, vai recorrer a empréstimos para tentar sobreviver, e nesses empréstimos vai pagar uma taxa de juros maior ainda do que antes. Ou seja, o Brasil está indo na contramão de tudo que a gente construiu, está indo na contramão dos outros países que tinham antigamente essas políticas estão revendo, né? E nós estamos simplesmente indo na contramão de tudo. Mas, bueno, vamos lutar para conseguir, né, ao menos esse reajuste que as centrais sindicais estão colocando, que é de 10,3%, que corresponde ao INPC dos anos de 2019 e de 2020. Nem chega na questão do INPC de 2021, né? Enquanto que, em troca disso, o governador, depois de 2 anos sem reajuste, oferece um reajuste de 2,73%, que corresponde apenas a 50% do INPC de 2020. Ou seja, realmente para sangrar a classe trabalhadora, em detrimento de quem, né? Em detrimento do quê? Em detrimento dos interesses de quem? A quem interessa destruir uma economia? Nós temos que nos perguntar. Muito bem. Esse foi o bloco Opina Sindicato, onde eles colocam as suas opiniões a respeito do tema proposto aqui no programa. Nós vamos para mais um breve intervalo e, na sequência, a gente volta com o bloco Giro Sindical, onde cada sindicato fala dos acontecimentos previstos para a próxima semana. Então, continue com a gente, voltamos já. Graças à vacinação, houve uma queda considerável de infectados e óbitos pela Covid-19. Mas mesmo estando em uma das regiões com mais avanços na vacinação, a conscientização a respeito dos protocolos ainda é essencial. À medida que mais doses da vacina forem disponibilizadas, mais pessoas serão imunizadas. Por isso, fique atento às informações da sua cidade e saiba quando será a sua vez de se vacinar. Vacine-se. Fique atento à sua segunda dose. A vacina é segura. Apoio: Amufron, Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste. As farmácias do Pedrinho possuem espaços diferenciados para seus clientes, combinando excelência no atendimento, produtos inovadores e de qualidade. A empresa está sempre atenta às novidades tecnológicas que possam auxiliar os clientes a ter mais conforto e agilidade no monitoramento e na solução de pequenos problemas de saúde. Nossa empresa vai além da venda de produtos e serviços, sendo reconhecida por sua responsabilidade social. São 8 lojas distribuídas em Santa Rosa e Senador Salgado Filho. Farmácias do Pedrinho, há mais de 20 anos garantindo saúde e bem-estar. Juntos temos poder. Olá, este é o programa Socialize, um programa realizado pelos Sindicatos dos Trabalhadores aqui de Santa Rosa e região. Te convido para se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhar em tempo real todas as nossas entrevistas e toda a nossa programação. É só clicar no sininho e ficar aguardando aí em tempo real o que acontece aqui no Portal Plural. Também, se gostou desse vídeo, curta, compartilha, comenta, opine. A sua opinião, o seu comentário é muito importante para a gente. Sua sugestão também. Agora, nesse bloco, nós vamos saber dos acontecimentos dos sindicatos. Roda a vinheta do Giro Sindical. Nós queremos informar, então, a todos os educadores aqui da nossa região, né, dos 11 municípios do 10º núcleo do CEPER Sindicato, que a diretoria central do CEPER Sindicato, então, iniciou no dia 11 de 11, essa semana, e vai até 26 de 11, a nossa caravana da educação. O motivo dessa caravana, então, continua sendo a luta por reposição salarial e denunciamento, né, denúncia de sucateamento das instituições de ensino, né, onde muitos diretores e professores
denunciam que nem todas as escolas têm as estruturas necessárias, né, e profissionais para essa volta às aulas, né, para atender a todos os alunos de forma presencial. Então, isso vai ser... nós vamos receber as visitas em loco da Diretoria Central de Porto Alegre, que estará aí, junto com a sua presidente Selenir Schirer e outros componentes, e vamos, então, visitar 40 cidades gaúchas. Essa caravana estará em 40 cidades gaúchas para verificar em loco todas essas denúncias, né? As escolas aqui da região serão visitadas, aqui do 10º núcleo, serão visitadas no dia 17 de novembro, tá? Com a visita também do grupo da caravana, né? Vem o ônibus da caravana e teremos, então, visitas a várias escolas aqui da região, nesse dia 17/11. Também teremos, no dia 23 de novembro, a vigília em Porto Alegre, pelo motivo ainda, né, da luta pela reposição salarial, onde todas as semanas temos atividades lá em frente em Porto Alegre, direto em Porto Alegre, onde os núcleos, cada semana um núcleo participa, e no dia 23 é responsabilidade desta vigília, será então do 10º núcleo CEPER Sindicato, aqui de Santa Rosa. Bem, aos metalúrgicos, né, nosso sindicato está com um boletim novo, onde traz informações referente à conjuntura, informativos referente aos pisos da categoria deste ano. A gente está dando abertura aqui à nossa temporada de verão na nossa sede campestre, onde nesse sábado nós teremos para os associados, né, convidados que retiraram o seu convite lá na nossa área administrativa, familiar e criança que retiraram, nesse sábado às 13h30, a partir das 13h30, a festa da criança, que nós não tivemos no mês de outubro, a gente postergou para nós adequarmos a nossa sede campestre, e dando início a uma campanha onde nossa entidade e várias entidades já vêm trabalhando durante o ano todo. Nós vamos fazer uma campanha Natal Sem Fome, que seria uma campanha para nós arrecadarmos, né, o alimento para as famílias de nosso município, famílias que não têm renda, que estão precisando de todo o suporte aqui para se alimentar, para ter um pouquinho do Natal melhor, um Natal mais digno, né, para esse momento, que para já os trabalhadores que estão empregados já têm toda essa dificuldade, para essas famílias poderem fazer um Natal diferente. Então, estamos convidando, junto com nossos sindicatos parceiros, da Intersindical e outros sindicatos, para apoiar essa campanha Natal Sem Fome, onde nós vamos ter na nossa entidade um local lá para levar o seu alimento. As empresas ou parceiros nossos que estão conveniados também vão fazer suas campanhas em seus locais de comércio, e posterior nós vamos agrupar todos os donativos aqui para nós fazermos essa entrega. E no domingo, abertura da piscina, então, para todo sócio convidado para a abertura da piscina lá. Então, mas nós queremos passar para o nosso internauta, para os nossos colegas de trabalho, para a família metalúrgica, da valorização do nosso sócio, né? Então, nossa entidade vai valorizar nosso sócio e, sim, também a nossa categoria na valorização de conquistas e os direitos também. Então, a campanha Natal Sem Fome é uma campanha que vai se estender. Eu quero passar aqui para a Letícia e para a Valdemira também se colocarem, né, à disposição aqui, querem falar sobre essa campanha, que vai ser muito importante nesse momento. Não é uma campanha para valorizar entidades, é uma campanha solidária. Nós fizemos isso o ano todo, mas a gente quer fazer esse convite para todos, né,
que quiserem fazer parte dessa campanha aqui, se unirem nesse momento para a gente conseguirmos dar aí um Natal aí mais digno para as famílias carentes. É isso aí, Sávio. Nós, bancários e bancárias, né, nós estamos sendo parceiros dessas iniciativas desde que iniciou a pandemia, né? Nós temos feito campanhas junto à nossa categoria, que tem colaborado, tem respondido bem. E nós temos conseguido, com certeza, ajudar a amenizar o sofrimento de muitas famílias, né? Isso aí não tem preço. A gente não gostaria que fosse assim. A gente gostaria de viver num mundo em que isso não fosse necessário, mas nesse momento tem muitas pessoas que estão contando com a solidariedade para sobreviver. Isso é muito triste. Em contraposição a isso, nós, bancários, né, graças à nossa luta e à nossa organização, a gente conquistou, nesse ano, na nossa data base, que foi em setembro, um reajuste acima da inflação. Nós conquistamos 10,97% de reajuste, que a gente sabe que não representa aquela inflação real que a gente percebe quando vai no supermercado, né? Mas, com certeza, dá uma boa amenizada na vida dos trabalhadores bancários, e a gente precisa valorizar isso, porque outras categorias não têm conseguido recuperar nem o índice oficial, né, de inflação. Então, nesse ponto, assim, a gente valoriza que, graças à nossa organização e à nossa luta, a gente conseguiu. E a gente pede para cada trabalhador e para cada trabalhadora bancária que não é por conta desse reajuste que não está sentindo os efeitos de toda a crise, né? Nós todos estamos sentindo. E a gente pede a cada um e cada uma que se solidarize, então. O Sindicato dos Bancários está junto nessa campanha Natal Sem Fome, e o Sindicato dos Bancários é um dos pontos de coleta para alimentos para essa campanha. Então, a gente pede a todos os colegas que se solidarizem, levem os seus alimentos junto à nossa sede aqui no centro, e a gente vai conseguir, com certeza, amenizar o sofrimento de muitas famílias. Além disso, é muito importante frisar que no dia 20 agora, sem ser amanhã, nesse sábado, no próximo sábado, dia 20, nós estaremos juntos nas ruas, juntos com mais de 90 movimentos em nível nacional, para protestar contra a piora das condições de vida que nós estamos vivendo, advindo do aumento absurdo do preço dos alimentos, dos combustíveis, do gás de cozinha, contra a piora das condições de vida que todos os trabalhadores do nosso país estão sentindo, independentemente de categoria, todos sentem isso. Nós precisamos dar um basta para essa política desastrosa do governo Bolsonaro, em parceria com o governo Leite, que não é menos desastroso, né, que é tão desastroso quanto. E nós convidamos, então, a cada trabalhador e cada trabalhadora para que se manifeste junto conosco. Nós vamos estar, então, no dia 20, a partir das 10 horas, no Mercado Público, na Praça 10 de Agosto, para protestar contra todas essas injustiças que nós estamos vivendo, e que tem, sim, formas de conduzir a economia de outras formas, de forma diferente. O que nós estamos vivendo é resultado de uma opção política em favor dos mais ricos. Então, a gente precisa reagir. Estão todos convidados a comparecer no dia 20, a partir das 10. Teremos coleta de alimentos para a campanha Natal Sem Fome, e teremos uma caminhada pelo centro da cidade no sentido de conscientizar os cidadãos sobre a situação que nós estamos vivendo e para construir as possíveis soluções. Muito bem, muito obrigada pela participação de vocês. O programa Socialize acontece 2 vezes ao mês, e a gente conta com a tua participação, com a tua audiência também. Agradecendo a todos os sindicatos que estão aqui e os que estão representados também por vocês que não estão presentes hoje. A você, muito obrigado pela audiência. Nos vemos em breve. Não esqueça, aconteceu, está no Portal Plural. Boa noite.